segunda série, preparados para a última aula de Química do primeiro semestre. Antes de começar o conteúdo de hoje, eu vou fazer uma retomada por causa da checagem de aprendizagem. Teve 3 questões críticas na segunda série e eu vou dar uma comentada no conteúdo referente a essas questões agora para a gente passar sem dúvida nenhuma, certo? A primeira questão crítica foi a questão 6, que era sobre diluição. Então, eu trouxe aqui a própria definição de diluição, que é o ato físico-químico de tornar uma solução menos concentrada em partículas de soluto através do aumento do solvente. O que isso quer dizer? O que aumenta? O solvente. O solvente aumenta, o soluto se mantém constante. Então, essa parte que falava isso na questão era totalmente verdadeira. Podia ver pela própria imagem. Olha uma imagem típica de diluição. O que está acontecendo aqui? Eu tenho 500 ml de água e 10 gramas de sal. Eu acrescento 300 ml de água. Então, no final, eu tenho 800 ml de água e 10 gramas de sal. Tá vendo? Os 10 gramas do início está nos 10 gramas do final. É a mesma coisa, o soluto não se alterou. O que se alterou foi o volume de água. Então, o volume da solução se alterou. O que aumentou? O solvente. O soluto continuou o mesmo. Se a dúvida era em concentração, eu vi que muitos de vocês colocaram os cálculos, porém vocês esqueceram desse detalhe aqui, ó. Transformar de ml para litro. A concentração dada era em gramas por litro. Então, a concentração 1, né? Essa concentração inicial era 10 gramas dividido por meio litro. Por que meio litro? 500 dividido por 1000 dá 0,5 litros. Então, 10 dividido por 0,5, 20 gramas por litro. E a segunda concentração, né, a concentração final, era 10 dos 10 gramas dividido por 0,8. Por quê? 800 dividido por 1000, 0,8. Então, 10 dividido por 0,8, 12 gramas por litro. Então, a questão era totalmente verdadeira. A outra questão crítica foi a questão 7. Muitos de vocês confundiram metais e ametais. A regra macho, o que ela diz? Primeiro a gente balanceia os metais, depois os ametais, em seguida dos carbonos, depois os hidrogênios e, por último, os oxigênios. Na questão A falava que tinha que balancear o silício primeiro. Não, o silício é um ametal, o magnésio é um metal. Então, o que devia ser balanceado primeiro era o magnésio. Por quê? Pela regra macho, a primeira coisa que tem que ser balanceada são os metais. E, por último, a última questão crítica foi a questão de titulação. Também trouxe aqui a definição da titulação, né, que é uma técnica utilizada para determinar a quantidade de matéria, ou seja, M, né, aquela fórmula que descobre a quantidade de mol por litro, em uma amostra utilizando uma solução de concentração conhecida, que tinha lá no enunciado, né? Em outras palavras, a titulação é uma análise química quantitativa, ou seja, por números. E a maioria das vezes é por ácido e base. No ensino médio, todas que a gente estudou aqui, que eu trouxe para vocês, todas são ácido e base. A molaridade tem uma fórmula, que é concentração em quantidade de matéria do ácido vezes o volume do ácido é igual a concentração em quantidade de matéria da base vezes o volume da base. Então, era só aplicar essa fórmula na questão 10, como quase todas as questões de titulação. Desculpa. A única coisa que a gente tem que observar é o coeficiente estequiométrico da reação. Qual que é aqui? É de 1 para 1. Então, eu tenho 1 mol de ácido para 1 mol de base. Então, eu não preciso mexer na minha fórmula. Vai ser realmente aplicada desse jeito. Então, aqui, qual que era a concentração em quantidade de matéria do ácido? 0,010. Como eu sei disso? O enunciado me deu. Vezes o volume de ácido. Quanto foi? 25 ml. De novo, como eu sei disso, está no enunciado. A concentração em quantidade de matéria da base era 0,05 mol por litro, vezes o volume da base, que é minha incógnita. Eu não tenho esse dado, é o que eu quero descobrir, é o que o enunciado está me perguntando. Então, 0,010 vezes 25, 0,25 é igual a 0,05 vezes o volume da base. Então, o 0,5 está multiplicando, passa para lá, dividindo. O volume da base gasto foi de 5 ml. Agora, vamos para o conteúdo de hoje.
Hoje nós vamos estudar dois conteúdos. O primeiro é Lei de Hess, é um conteúdo que o Enem ama, cai em toda a prova praticamente. Nem sempre é possível calcular o ΔH de uma reação, lembrando que ΔH é a entalpia, por vários motivos. Seja porque muitos compostos não podem ser sintetizados a partir de seus elementos, algumas reações são extremamente lentas, algumas são explosivas, e em várias reações são formados produtos indesejáveis. Nesses casos, o ΔH, ou seja, a variação de entalpia, pode ser determinada de uma maneira indireta, com base na lei de Hess. A lei de Hess é uma lei experimental e pode ser chamada de lei da soma dos calores de reação. Ela foi desenvolvida por esse cientista de sobrenome Hess, ou seja, a lei leva o nome do próprio cientista que a desenvolveu, e fala que em uma reação química, a variação da entalpia é sempre a mesma, quer ela ocorra em uma única etapa ou em várias. A variação da entalpia depende somente dos estados inicial e final. A lei de Hess estabelece que a variação de entalpia da reação, que ocorre em uma única etapa, é igual à soma das variações de entalpia das etapas nas quais ela pode ocorrer. Ou seja, a lei de Hess é somente mais uma forma de a gente calcular variação de entalpia de uma reação. Nós vamos ver que são três formas. A primeira a gente estudou a aula passada, nas duas últimas aulas. Agora a gente está na segunda, que é a lei de Hess, que os vestibulares amam, como eu já disse, e a gente vai ver a terceira, que é o próximo conteúdo, certo? Essa é mais uma daquelas matérias que a gente só aprende na prática. Então eu trouxe aqui um exemplo. Qual o valor da variação de entalpia da reação a seguir? Grafite mais oxigênio formando dióxido de carbono. Como dado veio as equações intermediárias. Grafite mais meio oxigênio virando CO e o CO mais meio oxigênio virando CO2. Tá vendo que eu tenho a variação de entalpia das duas reações? Outra coisa, na lei de Hess, essa equação sempre vai vir balanceada. Você pode dar uma conferida só para dar paz de espírito, mas ela sempre estará balanceada. Essa parte vai lembrar bastante aquela matéria de sistemas de matemática. Porque eu vou somar minhas duas equações intermediárias e elas darão a equação final. Essa equação final é aquela que veio no enunciado e essas intermediárias são os dados. Como assim somar? Tá vendo que eu tenho CO depois da seta na primeira equação e CO antes da seta na segunda equação. Como eu tenho a mesma coisa depois da seta e a mesma coisa antes da seta, o que acontece? Eu posso cortar, eles vão se anular. Então, o C grafite, o carbono grafite desce, meio oxigênio mais meio oxigênio, meio mais meio dá 1, 1O2. E o CO2 também desce, tá vendo? Se eu somar minhas equações intermediárias, eu consigo minha equação final, minha reação final, né? E a mesma coisa para as entalpias. Eu vou somar as entalpias. Eu não somei as equações, as reações? Então, eu também vou somar as entalpias. Menos 110,3 mais menos 283. O que acontece? Mais vezes menos é menos. Então, menos 110 menos 283 vai dar menos 393. Por ajudar vocês nesse comecinho, até vocês conseguirem ir direto, igual eu expliquei, eu montei as regras da lei de Hess. A primeira regra é que as equações intermediárias devem estar de acordo com a reação global. Igual eu mostrei, tá vendo? As somas das reações intermediárias da reação global. Ali tinha grafite reagindo com oxigênio. Não tinha nada a ver com um átomo de cloro ou um composto de enxofre, porque minha reação final, a reação global, não tinha esses átomos, então não tinha por que eu colocar essas moléculas. Até porque as equações intermediárias são dados do enunciado, né? Então, se os dados foram me dados, literalmente, não tem por que eu inventar. Então, coloca-se as equações, os dados, na ordem que reagem ou são produzidas.
Ou seja, vai vir os dados em uma ordem, você não vai tirar daquela ordem, você vai manter a ordem. E se você precisar inverter uma equação, você vai inverter o sinal do ΔH. Por exemplo, se o oxigênio da segunda reação estivesse depois da seta, você teria que inverter. Então, sua entalpia, ao invés de negativa, seria positiva. Aqui, os dados do enunciado, certo? Aqui eu preciso inverter? Não preciso, porque a minha reação global é essa. Se minha reação global tem o carbono, o grafite, antes da seta, e na minha reação intermediária eu também tenho o grafite antes da seta, tá ok. O oxigênio também é antes da seta. Nas intermediárias também está antes da seta, então ok também. O CO, como eu disse, a gente ia cortar, porque ele não participa da equação da reação global, né? Por ele não participar da reação global, eu ia ter que dar um jeito de sumir com ele. Aqui, as próprias reações intermediárias já fizeram isso. E o CO2, sim, também está como produto. Ok, não vou precisar mexer na minha entalpia. A segunda regra é acertar os coeficientes também de acordo com a reação global. Se a equação for multiplicada, o ΔH também deve ser multiplicado. No nosso exemplo, foi necessário multiplicar? Não foi, porque eu consegui, através da própria somatório, os índices corretos. Meio mais meio dá 1. Eu só tinha um grafite também na minha reação global e só um CO2. Então, aqui não foi necessário multiplicar. Então, por isso que eu não multipliquei nada na entalpia, não mexi na entalpia. Terceira regra, realizar o somatório para montar a reação global. O somatório, como eu já disse, é somar, como se fossem sistemas matemáticos. Primeira coisa que eu vou olhar é se repete algum item antes da seta e algum item depois da seta. Aqui repete o CO. Então, eu vou cortar o CO de antes e o CO de depois. C mais nada, C. Meio mais meio dá 1. Oxigênio, O2, né? E o CO2 mais nada, CO2, certo? E por último, é somar os ΔH das reações intermediárias para achar o ΔH da reação global. Então, menos 110,3 menos 283 menos 393,3 kJ, que é a reação global. Então, isso quer dizer que essa reação tem uma variação de entalpia de menos 393,3 kJ. Agora, um segundo exemplo. Calcule a variação de entalpia da seguinte reação pela lei de Hess. Então, aqui eu tenho grafite mais hidrogênio virando metano, né, o CH4. Então, minhas reações intermediárias, meus dados são esses, são essas três reações. Na primeira, eu tenho grafite mais oxigênio virando dióxido de carbono, com uma variação de entalpia de menos 94 kJ por mol. Na segunda, eu tenho hidrogênio mais meio mol de oxigênio virando água, com uma variação de entalpia de menos 68 kJ por mol. E na terceira, eu tenho o metano mais 2 mols de oxigênio se transformando, né, virando CO2, dióxido de carbono, mais 2 mols de água. Então, aqui, começando pelo primeiro passo. As reações intermediárias devem estar de acordo com a reação global. Lembra que no exemplo anterior eu fui conferindo reagente por reagente, produto por produto? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. O grafite, ele está antes da seta, ele está como reagente. Vamos achar o grafite aqui, ó. Na primeira reação, ele também está antes da seta. Na segunda e terceira reação, ele não apareceu. Então, ok. Agora, o hidrogênio, H2, está como reagente. Ele apareceu somente aqui na segunda reação. E ele também está como reagente. Ótimo. Tudo certo. Agora, o metano. O metano está como produto. Mas o que acontece? Ele aparece somente na terceira reação e como reagente. Então, esse ΔH3 aqui, eu vou ter que inverter. Ele está negativo, ele vai ficar positivo. E com isso, toda
todos esses produtos vão virar reagente e todos esses reagentes vão virar produto. Vamos ver como é que vai ficar? Aqui certinho. Já inverti minha terceira reação intermediária, né? O CH4 agora sim nos produtos. E com isso também inverti meu ΔH3. Era menos, agora ficou mais. Ok, vamos para o segundo passo. Segundo passo é arrumar os coeficientes. Tenho só um grafite certinho. Tenho só um H2. E ele aparece só aqui. Como eu tenho só um na reação intermediária e aparece 2 na reação global, como que eu transformo 1 em 2 matematicamente? Eu multiplico. Então, eu vou ter que multiplicar a segunda reação por 2. Quando eu vou multiplicar essa segunda reação por 2, eu vou multiplicar todos os coeficientes da reação. Então, esse 1 que está antes do hidrogênio vai virar 2, porque 1 vezes 2, 2. O meio do oxigênio vai virar 1, porque meio vezes 2 dá 1. E o coeficiente 1 da água também vai virar 2, porque 1 vezes 2, 2. E a mesma coisa para a entalpia. Eu vou multiplicar esse menos 68 por 2. Vai me resultar menos 136 kJ por mol. Perceba que eu vou multiplicar, né, somente a segunda reação. A primeira e a terceira vão se manter dessa maneira que está. Certo? Vamos ver. Ok, tudo certo. Já inverti minha terceira reação para o CH4 estar como produto. Já multipliquei por 2 minha segunda reação para eu ter 2H2 nos reagentes. Então, agora eu vou para o terceiro passo, que é somar as reações. O grafite não soma com ninguém porque não tem mais nenhum grafite. Então, ele desce, C grafite. Oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios como reagente e 2 como produto. Posso cortar. O CO2 também apareceu aqui como reagente e como produto. Eu corto também. E a água, a mesma coisa. Tenho 2 águas como reagente e 2 águas como produto. Vou cortar. Então, sobrou C, o grafite que já tinha descido, 2H2. Posso somar com alguém? Não. Então, ele desce também. Resultando no metano CH4. Certinho. Agora, quarto passo. ΔH de reação. Como que eu faço o ΔH? Somatório também. Então, aqui, aplicando a lei de Hess, que é a variação de entalpia total é a variação de entalpia da reação 1, mais variação de entalpia da reação 2, mais variação de entalpia da reação 3. Isso vai me resultar em menos 94, mais menos 136, mais 213. Lembrando que esse joguinho de sinal aqui, mais vezes menos é menos. Então, vai ficar menos 94, menos 136, mais 213. Isso me dá um resultado de menos 17 kJ por mol. Então, significa que nessa reação de produção do CH4, eu tenho uma variação de entalpia de menos 17 kJ por mol. A lei de Hess também pode aparecer em forma de gráfico, que é o diagrama de entalpia. Aqui eu tenho a variação de entalpia 1, que é a distância da linha A até a linha B, no eixo Y, né? A variação de entalpia 2, variação de B até C, no eixo Y também, e a variação de entalpia 3, que é a variação de a distância de A até C, no eixo Y. Então, o que acontece? A variação de entalpia 3 vai ser a variação de entalpia total, a soma da variação de entalpia 1 mais a variação de entalpia 2. Por quê? Porque A1 é de A a B e A2 é de B a C. A3 é de A a C. Então, eu posso fazer somente a soma. Supondo que a variação de entalpia 1 seja 122 kJ, ou seja, de A para B tem 122 kJ. Já de B para C é 224. Então, sabendo que aqui é 122 na 1 e na 2 é 224, quanto que vai ser na 3? Olha aqui a aplicação da fórmula. Vai ser 122 mais 224. Por quê? Porque 1, 122, 2, 224, certinho?
Então, fazendo essa soma, eu tenho que a variação de entalpia calculada através do diagrama é de 346 kJ. Somente a soma. O segundo e último conteúdo da aula de hoje é a energia de ligação. Em todas as reações químicas, ocorrem quebra das ligações existentes nos reagentes e formação de novas ligações nos produtos. Para essa quebra e formação de ligação, tem energia envolvida. Se tem energia envolvida, a gente chama de entalpia. A energia de ligação é a energia absorvida na quebra de um mol de ligações no estado gasoso. Por exemplo, na quebra de ligação do BR2. BR2 é esse aqui, o BR-BR. Quando a gente quebra essa ligação, a gente tem como resultado um átomo de bromo mais outro átomo de bromo. Para que ocorra quebra de ligação dos reagentes, ou seja, do BR-BR, é necessário fornecer energia. Logo, estamos diante de um processo endotérmico. Processo endotérmico, sinal positivo. Já na formação de ligação, ou seja, uma reação inversa, ocorre a liberação da mesma quantidade de energia. Aqui no exemplo, se eu for pegar um átomo de bromo e reagir com outro bromo, eu vou formar o BR-BR. Só que a energia vai ser liberada, então o sinal da entalpia é negativo, porque é um processo exotérmico. Mas perceba que em módulo o número é o mesmo. Na quebra do BR-BR é mais 193. Na formação do BR-BR é menos 193. Para que uma reação química ocorra, é necessário que os átomos dos reagentes interajam e se reorganizem, para que seja possível a formação da nova substância, o produto. Para que isso aconteça, as ligações entre os átomos dos reagentes devem ser rompidas, o que acontece por meio de absorção de energia. Como as ligações formadas envolvem combinação diferente dos átomos presentes nos reagentes, o valor da energia também é distinto. Com isso, fica fácil perceber que, sempre que uma reação ocorre nos reagentes, há absorção de energia, ou seja, se tem absorção de energia é o quê? Processo endotérmico. E nos produtos, liberação de energia. Se é liberação, o processo é exotérmico. Calculando a energia de ligação presente em uma reação química, podemos determinar se essa reação é endotérmica ou exotérmica. Para isso, basta utilizar essa expressão. ΔH é igual a somatório dos reagentes menos somatório dos produtos. Como assim, professora? Bom, ΔH, variação de entalpia. Todo mundo já está cansado de ouvir isso, fala sério. Somatório dos reagentes é a soma das energias necessárias para quebrar cada ligação no reagente, ou seja, a soma de todas as energias de ligação do reagente. E a somatória dos produtos é a soma das energias necessárias para formar cada ligação do produto, ou seja, a soma de todas as energias de ligações dos produtos. Mais um conteúdo daqueles bons para a gente aprender na prática. Então vamos para o exemplo. Utilizando os valores das energias de ligação da tabela abaixo, determine o valor de ΔH da reação de formação do cloroetano, que ele trouxe a reação, como ela acontece. Aqui não é um sinal de igual, tá, galera? É uma ligação dupla. Então, o cloroetano é esse. E como ele acontece? Pela reação desse composto com ligação dupla com o HCl. E aqui na tabela ele trouxe como dado a informação de quanto vale cada ligação que tem. Então, a ligação dupla, que eu falei para vocês não confundirem com igual, vale 609. Carbono com carbono, 345. Carbono com hidrogênio, 435. Carbono com cloro, 339. Carbono com hidrogênio, 413. Hidrogênio com cloro, 431. Vocês viram que nesse exemplo já veio tudo desenhado, né? Vocês não vão precisar preocupar em desenhar. O único que não veio desenhado aqui foi o HCl, mas vocês sabem que aqui tem uma ligaçãozinha e já trouxe também o valor dessa ligação.
Então, é como se a gente estivesse substituindo também. Essa matéria usa muito matemática, né? Então, aqui eu vou substituir o valor do x lá na matemática. Aqui você vai substituir o valor da ligação. O passo 1 é demonstrar todas as ligações químicas através da fórmula estrutural. Professora, eu não sei o que é a fórmula estrutural. É o que vocês costumam chamar de desenho da molécula. É como ela é representada. No enunciado já trouxe quase tudo, só não tinha trago as do hidrogênio, tinha escrito H2 aqui do ladinho desse carbono, lembra? Porém aqui só desenhou. Como que eu desenho? Se é ligação simples, põe o tracinho, matéria primeira série, hein, galera? Põe o tracinho e o hidrogênio. Isso aqui é a minha ligação CH, que eu tenho o valor. O passo 2 é calcular a soma das energias de ligações dos reagentes, porque lembra na fórmula? A fórmula é reagentes, né? Somatório dos reagentes menos somatório dos produtos. Eu tenho 4 ligações HC. Como que eu sei disso? Se você ficou perdido, volta um pouquinho o vídeo. Conta lá quantos hidrogênios tem ligado ao carbono. São 4 ligações. E na minha tabela, lá do enunciado, eu tenho que cada ligação HC vale 435. Agora, a dupla. Quantas ligações duplas de carbono eu tenho? Só uma, só naquele primeiro reagente. Então, eu vou ter uma energia de 609 para essa ligação dupla entre carbono e carbono. Já a ligação entre hidrogênio e cloro, eu tenho quantos? Só uma. Como que eu sei disso? Porque eu desenhei todas as minhas ligações. Então, 431 para essa ligação. Então, como será o cálculo dos reagentes? 4 vezes 435, por quê? Porque eu tinha 4 ligações hidrogênio-carbono. E cada ligação hidrogênio-carbono é 435. Então, eu vou fazer a continha de vezes. 1 vezes 609, que é da minha ligação dupla carbono-carbono, mais 1 vezes 431, que é da minha ligação hidrogênio-cloro. Ok, 4 vezes 435, 1740. 1 vezes 609, 609. E 1 vezes 431, 431. Soma 1740 mais 609 mais 431. Dá 2.780 quilocal. Acabou? Não, porque a gente tem que aplicar a fórmula. A fórmula é como? Variação de entalpia é igual a somatória dos reagentes menos somatória do produto. Então, vamos calcular agora a somatória do produto. No produto, eu tenho 5 ligações entre hidrogênio e carbono. Hidrogênio e carbono tem 435 quilocal cada ligação. Então, se são 5, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar. Tem uma ligação carbono-carbono. Ligação carbono-carbono, 345. Perceba que é a ligação simples, não a ligação dupla. E uma ligação carbono-cloro, que é de 339. Ok? Professora, precisa decorar esses valores? Não, sempre vai incomodar. Você não precisa decorar valor nenhum de entalpia e nem de energia de ligação. O cálculo dos reagentes, então, será 5 vezes 435, porque eu tenho 5 ligações carbono e hidrogênio, mais 1 vezes 345, mais 1 vezes 339. 5 vezes 435, 2.175, mais 345, mais 339, dá 2.859 quilocal. Acabou? Não. Último passo, calcular a entalpia, que a gente fez isso tudo só para chegar nesse ponto, calcular a entalpia. Somatória dos reagentes, já calculei, 2.780, menos da fórmula. Somatória dos produtos, 2.859, também calculei. 2.780 menos 2.859 dá menos 79 quilocal por mol. Então, a minha variação de entalpia dessa reação é de menos 79 quilocal por mol. Bom, segunda série, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp. Não esquece de postar a atividade no GPA e até mais.